E vamos continuando este caminho no nosso podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. Já em setembro, já com o início do ano pastoral aí a acenar, que está quase aí, mais uma semana, mais duas, já estaremos aqui no centro pastoral cheio dos meninos da catequese, cheio dos gomas, do Jeep e com tudo a andar, com a preparação também da Jornada Mundial da Juventude aí à porta, mas agora, sobretudo neste tempo que é um tempo de rescaldo dos campos de férias, que finalmente este ano voltaram, e para isso hoje temos aqui como convidados nossos a Concha e o Ico. Como é que estão, Concha e Ico? Bem, Muito obrigado por nos ter convidado. a recuperar, eu ainda só cheguei domingo, portanto perdoem a minha voz rouca ainda. Pois, que uma das características dos campos é que de facto puxam muito por aqueles que são os monitores, que vão animar. Então, Concha, há 3 dias que voltou do campo. Sim, ainda acho que estou a fazer aplausos na minha cabeça, a pensar qual é que é o próximo aplauso que vou fazer. Portanto, se começar aqui aos berros, desculpem. Pois esta realidade dos campos de férias, que é algo que já vem assim de trás aqui nas paróquias de Cascais e Estoril, é de facto algo que sempre foi assim muito marcante para todas as crianças e os jovens que vão passando. Portanto, hoje convidámos a Concha e o Ico para falar-nos um bocadinho da sua experiência de campos, não só aqui da paróquia, mas também assim, os campos um pouco mais abrangentes, outros campos católicos, pelo que se calhar começávamos por conhecer-vos, não é? Portanto, quem é que é a Concha, quem é que é o Ico? Tipo assim, se tivessem de se apresentar rapidamente, quem é que é o Ico, quem é que é a Concha? Queres-me apresentar a mim e eu apresento a ti? Acho que é mais fácil apresentarmos a nós próprios, que eu não sei assim tanto sobre isso. Então, eu sou a Concha, faço campos da paróquia desde 2013. Comecei o meu primeiro milonga em 2013 e fiz até 2015. E depois em 2016 fiz o meu primeiro cravas arieiro e até 2018. Depois em 2019 fui convidada para animar milonga Montemor, no qual fiquei até este ano. E também comecei a animar pegadas nesse ano, também continuo, pegadas das Gaivotas da Torre. Muito bem. Eu sou o Ico Francisco, tenho uma vasta experiência em campos da paróquia. Este foi o meu primeiro. Nunca fiz nenhum campo da paróquia, nem como animado, nem como animador. E portanto foi uma grande surpresa que fui convidado este ano para o meu primeiro campo. No entanto, já tinha feito outros campos, já fiz, enquanto animado, fiz pulgas, carraças e carrações, que são tudo da família Carraças, que é um outro tipo de campo de férias. Sim. E também desde que acabei as carrações, que foi com 18 anos, fiz todos os anos possíveis de animador também no Carraças. Também no Carraças, muito bem. Pronto, então apresentados, mas apresentaram-se assim um pouquinho. O que é que estudam? São estudantes? Estão a trabalhar? O que é que fazem da vida? Então, eu estou no meu último semestre de comunicação na Católica. E no fundo é isto que eu faço da vida. Tenho 20 anos e para além de animar campos, estudo comunicação. Muito bem, Ico. Eu estou na Nova, vou acabar de começar a tese esta semana. Acabar de começar a tese. Exatamente. Não, vou começar a tese esta semana e espero em janeiro já estar despachado para começar a trabalhar. Está bem, então estão na universidade, estão nos vossos caminhos, então a acabar agora estas fases, estes percursos. Portanto, também já têm alguma experiência de campos, daí nós termos-vos convidados por estas duas vertentes, não é? A Concha muito nos campos da paróquia, o Ico também um bocadinho nestes outros campos que não são propriamente ligados a uma paróquia, como é o caso do Carraças, o Sairef e outros que se calhar também já ouviram falar. Mas se calhar íamos falar então um bocadinho do que é isto da experiência dos campos. Concha, se tivéssemos perguntar como é que apresentas um campo de férias católico, o que é que tu dirias a alguém que, sei lá, nunca ouviu falar disso, só que veio algures de uma paróquia assim longe que isto não existe, os campos de férias? O que é uma experiência de campo de férias? Eu tenho uma frase que digo normalmente, que é: os campos de férias são a igreja a acampar, e nestes campos da paróquia costumo adaptar para a paróquia a acampar. Para mim, fazer os campos de férias da paróquia é o culminar do fim do ano em que tivemos na catequese da paróquia, sejamos nós monitores a dar ou os monitendos a receber, e que vamos uma semana para o campo pôr em ação a nossa procura de Deus. E tu, e como é que descreverias a tua experiência de campos, assim, a alguém que não o conhecesse? A minha experiência de campos, portanto, que não é com a paróquia, portanto, nunca é a paróquia a ir acampar, é juntar um grupo de pessoas que quer conhecer um bocadinho mais Jesus, e se não for
às vezes não somos nós próprios que queremos conhecer, mas são os nossos pais que nos obrigam a ir para estes campos de férias e que nos obrigam a conhecer um bocadinho mais Jesus. Mas foi essa a tua experiência? A primeira vez foste assim meio ao arraste? Completamente contrariado. Completamente, porque era o que eu estava a dizer há bocadinho, de não há nenhum motivo para alguém achar que vai ser um programa divertido, porque o campo de férias é... O Ico era daqueles que pedia para ir para casa. Ao fim do primeiro dia estava a pedir às tias para ligar à mãe a dizer não que ia era embora. nada, mas era na semana anterior já começava com dores de barriga, porque o programa que nos vendem vão uma semana sem telemóveis, dormir em tendas, comer numa roda, portanto muito mais desconfortável do que estar em casa uma semana em Vila Moura com os meus amigos. Ainda por cima, missa todos os dias. Missa todos os dias, não há nenhum motivo para gostar. A mim acontecia-me ao contrário, era porque eu sou a irmã mais nova de 3 e portanto as minhas irmãs iam para os campos, eu já via a alegria delas a voltar, portanto só queria que chegasse a minha vez para poder ir eu fazer os campos e ter os meus amigos dos campos. Já estava Querias farta. tu também fazer parte? Sim, eu queria ter os meus amigos dos campos, via elas irem à missa ao domingo e no fim estavam sempre em roda com os amigos e queria, eu também quero isto, eu quero esta alegria, portanto só tinha vontade de ir. Mas a minha visão, que não era nada assim, mas a conclusão de todos os campos é igual, é de facto a melhor semana do nosso verão, em que, por Deus, para aí, que o desligar-nos do mundo, estarmos um bocado mais de coração aberto para receber estas mensagens, para estarmos com amigos que estão à procura da mesma coisa, faz com que seja das melhores semanas do verão. Da nossa vida mesmo. E todos os anos acho que temos esse desafio. Nós que somos monitores, e uma coisa que eu aprendi ao longo destes anos foi que todos os anos temos o desafio de fazer. Todos os anos é a melhor semana da nossa vida. E todos no ano a seguir temos o desafio de fazer esta semana ainda melhor que a do ano passado, que já foi a melhor. Portanto, isto entra-se aqui numa roda viva e acaba sempre por ser a melhor das melhores. Procurar ser sempre o melhor e superar o ano passado, e depois há até esta rivalidade saudável de ver que é de facto se conseguimos fazer melhor ainda, e cria-se assim também muita expectativa. Então, mas é giro, quer dizer, a Concha diz que é assim uma experiência de igreja a acampar ou paróquia a acampar, o Ico diz que é esta experiência de irmos à procura de Jesus, mais ou menos obrigados, às vezes quando somos pequeninos que tem de ser assim um empurrão, mas é engraçado de facto que se vê-se muito, assim, muitas pessoas que vão assim meio reticentes, chega assim ao 4º dia de campo e já não querem outra coisa, querem lá ficar mais uma semana se desse, e era ótimo, não é? Nós este ano, Padre Mendes, deixa-me só contar uma história, que era nós este ano tínhamos um Nintendo que todos os dias dizia que queria ir embora. Chegava ao fim do dia, queria ir embora. E chegou ao último dia e nós, então, para o ano, voltas ele? Para o ano eu volto, mas se não houver lama. Portanto, às vezes os que faz não me gostar é o desconforto de não estarem na zona de conforto, neste caso. Pois é, isso aí causa sempre isso. Mas é engraçado que essas definições que vocês diziam, essas ideias, lembra-me, para mim ficou-me sempre aquela ideia que ouvi já, que depois cria uma certa tradição, não é? Que eu também fui animador do Milonga Estremoz, que creio que foi o que a Concha fez também quando era pequena, não é? Mas acho que não fui animador da Concha. Já não me apanhou. Mas lembro-me que os tios da altura passavam aquilo que o padre Ricardo Neves, portanto, que tinha sido pároco do Estoril, e ainda antes disso já tinha feito campos aqui das paróquias, dizia que um campo era uma experiência feliz de Jesus. Só isto, não é? Uma experiência de enquanto à volta de Jesus, não é? Que era o centro do campo, em família alargada, que também é isso que é a igreja, nós vivemos simplesmente aquilo que é a nossa fé, não é? E com uma grande naturalidade, e isso sempre me deixou assim marcado, que não é preciso muito mais do que isto, não é? Basta sermos felizes à volta de Jesus, claro, a aprender coisas, que era o que Jesus fazia, também ensinava e passava a pregar e tudo mais, mas é uma experiência feliz de Jesus. Eu acho que isso é assim uma coisa muito marcante. Mas bem, vocês fizeram que campos então? Lembrem-nos aqui. Então, como Nintenda, fiz os 3 anos de Milonga Estremoz e os outros 3 anos de Cravas Arieiro. Sim, e além disso fizeste depois outros campos. E depois fiz, como estava a dizer, fiz 2 anos, na verdade 4, mas com o Covid só foram 2, de campo de Pegadas, que é um campo que trabalha com 5 associações diferentes de bairros. Ok. E fiz este também 4 anos de Milonga Montemor. Milonga Montemor, ok, sim. Já como animadora então? Já como animadora. Muito bem. Então isso Pegadas também, está ligado aqui muita gente à paróquia também, não é? Isso já, como é que isso corre? É um desafio? O que dizer do Pegadas? Dizer do Pegadas é uma pergunta difícil. O Pegadas é uma associação que já começou em 2012, 13, não quer dizer aqui, desculpem presidentes se me enganar. E é um Pegadas é um campo que trabalha com associações nos bairros sociais, portanto a dinâmica é um bocadinho diferente.
não vivemos tanto em paróquia, vivemos mais a vida de bairro. Estamos um ano inteiro a ir uma vez por semana ao bairro. Portanto, é uma coisa continuada, não é só o campo, mas não, é uma coisa, tudo. é um projeto continuado em que vamos uma vez por semana ao bairro e estamos ou criamos jogos nessa tarde em que estamos lá, ou ajudamos a dar explicações. Depois também varia de campo para campo e de bairro para bairro, mas a maior parte é assim. E depois culmina nesta semana no verão, em que vamos para um sítio com os nossos miúdos que tivemos a acompanhar durante o ano, fazer o campo. Depois a dinâmica é quase igual. Portanto, é tudo com crianças que já se conhecem todas umas às outras. Sim, e a dinâmica é um bocadinho mais também. de vida de comunidade. Os menitenos têm dos 6 aos 17, portanto a idade é assim grande. Um grande leque de idades diferentes. E a ideia é mesmo vivermos em comunidade, é quase o bairro no campo. Em vez de ser a paróquia a acampar, aqui é o bairro a acampar. Muito bem. No Carraças não é nada disto. No Carraças não promove, não há continuidade. A Concha estava a dizer que fez 3 anos de Milonga no mesmo sítio. Eu acho que só repetiu Carraças num sítio, porque todos os anos eram em sítios diferentes, com pessoas diferentes, com animadores diferentes. E portanto tem alguma graça, porque o estarmos sempre a ver pessoas diferentes e à procura do mesmo dá a impressão que é uma igreja grande e completa, com pessoas muito diferentes todas umas das outras, sem a repetição. Claro, estão sempre a ter uma nova visão da igreja, com novos rostos, novas pessoas. Exatamente. E assim novas perspectivas também que ajuda. Sim, mas o Carraças tem assim um campo aberto a qualquer pessoa que se inscreve em qualquer ponto do país. Exatamente. É ir ao site do Carraças, inscrever na altura das inscrições, mas tal como o Sairef e como os outros, acho que também são assim, não estão ligados a nenhuma paróquia, portanto acaba por juntar pessoas de muitos sítios diferentes. Sim. E bem, depois temos os nossos campos aqui das paróquias de Cascais e Estoril, que é o Milonga e o Cravas. Este ano começámos também o campo da semente para crianças mais pequeninas, portanto dos 9 aos 11, se eu não estou enganado. Por acaso não temos aqui nenhum representante dos seus animadores. Eu tenho o padre, que o padre fez o semente. Mas podemos fazer perguntas ao padre, se o padre quiser. Como é que correu o campo? O campo semente, que foi espetacular, foi um sítio lindo. Crianças são pequeninas, mas acho que gostaram imenso, foi ótimo. E também ficavam a dormir ou vinham a casa? Não, então foi em Sarnaste do Bom Jardim. Portanto, foi a 2 horas e meia de distância e para alguns foi a primeira vez que saíram de casa. Portanto, foi assim um desafio. E não tinham telemóveis e não tinham nada? Não. Crianças independentes? As crianças hoje em dia, claro que já têm com esta idade, não é? Infelizmente, mas sim, não tinham telemóveis, não tinham nada. Não, e aguentaram-se bem? Total. Como? Aguentaram-se bem? São pequeninas? As crianças são muito mais fortes do que nós achamos às vezes. Mas contem-me vocês a vossa experiência. Então, tiveram Milonga e o Cravas este ano. Faz assim um pequeno resumo do teu campo, Concha. Então, o meu campo, eu fui chefe de Milonga Montemor com o Zé Maria Duarte Fernandes e era a primeira vez que estávamos os dois a ser responsáveis pelo campo, digamos assim. E eu estava em pânico antes de ir, porque nunca tinha sido responsável de nada. Eu gosto de chegar aos sítios e as coisas já estarem preparadas e eu poder só fazer aplausos no meio da roda e gostavas e de ser, no fundo, monitora, só normal. Sim, eu para mim era monitadora de equipa e estava tudo bem. E portanto, antes de ir estava em pânico. Mas foi muito giro, porque como tivemos 2 anos sem campo, apanhámos monitendos que nunca tinham feito campo. Portanto, foi quase recomeçar o Milonga. Era a primeira vez que estávamos todos a fazer campo. E mesmo em monitores, só o Zé e eu é que tínhamos animado. Todos os nossos outros monitores era a primeira vez que estavam a animar. Portanto, foi mesmo fazer um campo do início. E isso foi ótimo, porque correu lindamente. Ensinar tudo de novo foi uma sensação inesquecível. Fundo, tinham só a estrutura e as coisas. Depois, para quem nos está a ouvir, esse cara não sabe, mas estes campos têm sempre assim uma estrutura que tem um padre que acompanha, portanto, que no caso são os padres aqui das paróquias, ou então que são originais de cá, portanto, este ano pelo menos foi assim. Depois tem tios, tem normalmente 3 casais de tios. Sim, às vezes nós no nosso tínhamos 3 casais, mas só puderam ir 2. Sim. Mas é muito importante ter os tios porque são quase... Eu digo uma coisa que é, os chefes são os monitores dos monitores, portanto a nossa equipa de monitendos são os nossos monitores e os monitores dos chefes são os tios, portanto é uma grande ajuda. O padre é os monitores de toda a gente, tem ali a responsabilidade de aturar todos e ajudar a ouvir confissões e celebrar a missa, que já tem trabalho que chega. Sim, chega já sempre tem ao fim e diz, o que é que eu faço com estes outros que não consegui confessar agora? Mas pronto, são assim o padre, tios, chefes, e depois dos chefes os monitores, e depois os monitendos, não é? Portanto, que são as crianças que fazem depois o campo. Sim, e bem, então a experiência de ser chefe foi um pouco mais difícil esta vez, não? Não, correu bem,
Acho que os meus monitores não se têm a queixar, mas fez muita falta ter uma equipa. Admito que precisava de ali dar um boost de animação. Um boost de animação que é para também. Não, porque eu vou explicar, ser chefe é muito giro, mas enquanto os jogos estão a acontecer, estás sentado numa cadeirinha a contar o tempo de cada ronda. É tipo, já passaram 7 minutos, vou apitar, pip, e estás a ver os Nintendos, o campo a acontecer e tu estás sentado numa cadeirinha a apitar. E eu, pronto, o que vale é que eu tinha um microfone e podia ir comentando o que via, fazia os relatos dos jogos, dos postos. Acho que ao fim do 3º dia já ninguém me conseguia ouvir. No fundo, gostavas era de estar no meio e também vibrar com aquilo tudo, e na altura era chamada a fazer. Fica ao pedido para o próximo ano de porem as chefes a fazer algum jogo, pelo menos. Alguém trocar comigo, só favor. E depois, agora, se os meditentes também se quiserem queixar da chefe, aproveitam e mandam aqui para o nosso e-mail podcast@paróquia de Cascais, assim, queixas que tenham da chefe ou qualquer coisa. Os tios têm, porque houve um jantar. Normalmente nós há alguns jantares que são por equipa. E os chefes e os tios, quando é os jantares por equipa, jantam na mesma mesa, porque não temos equipa. E houve um jantar em que eu fugi, fui para uma mesa de equipa, e essa mesa não se calou o jantar todo, com aplausos, com gritos. Portanto, eles têm queixas a dizer que eu comporto-me mal quando saio do meu papel de chefe. Portanto, se calhar tenho que voltar. E bem, então tivemos a chefe Concha e que tu tiveste outro papel no campo, portanto foste monitores. Fui monitor, portanto tive o papel de sonho da Concha, monitor de equipa, em que foi muito o que a Concha estava a dizer, que é chegar, meus chefes era a Joaninha Andrade e o Lourenço Rocha, chegar tudo preparado, não me preocupar com nada, a única coisa que me tinha que preocupar. Com horas, não é? Não tenho que preocupar com horas, os chefes é que estão... Exatamente. Os chefes é que estão preocupados com isso, portanto é um papel que tem muita graça, porque é um papel onde só temos de estar focado nos miúdos. Em que só temos de estar preocupados se eles estão a gostar. Claro que há monitores, há os trolhas, que são os monitores de apoio, que... Os trolhas? Os trolhas. Portanto, são aqueles que acartam com o material, que preparam tudo. Que preparam os jogos e que preparam tudo. Sim. Essa era a tua tarefa? Não, era mesmo monitor de equipa, portanto nem com isso me tinha de preocupar. Portanto, a tua função era só ser um miúdo grande. Exatamente. E ajudar a orientar os miúdos pequenos para fazer as coisas certas, não é? Exatamente, não tinha de me preocupar com mais nada. E foi um campo muito bom, foi um campo divertido. Fizeste o Cravas qual? O Cravas Beja. Cravas Beja, ok. Sim. E ver o que a Concha estava a dizer dos miúdos que não faziam campos há muito tempo, mas acima de tudo ver miúdos que queriam fazer campo. Uma coisa que... Sim, tinham sede de ir para campo, tinham sede de Jesus. Sim. Exatamente. Estavas-te a perguntar que estão, eles têm noção do que é que estão a querer, sem telemóvel, sem camas, é isso tudo assim. Pois, isso é a coisa mais divertida destes campos, é que as pessoas não há nenhum motivo supostamente para gostar, quanto a essas condições, e não são condições boas, mas se contar com o estar mais perto de Jesus, o estar só com um grupo de amigos onde se fazem os melhores amigos de todos, ainda por cima nos campos da paróquia, eu nunca tinha feito nenhum campo da paróquia, fiquei com alguma inveja, porque como eu fiz Carraças, portanto eu sou de Cascais, e o campo de Carraças, as pessoas, a maior parte é de Lisboa. E portanto os campos da paróquia têm de facto esta vantagem de já passaram 3 semanas do nosso campo e já tivemos para aí 9 jantares todos juntos, coisas que para mim era impossível estar, porque sou de Cascais e então ainda por cima, se for mais novo, como é que eu vou parar a Lisboa para ir jantar e depois voltar para casa? É um só inferno. Boleia da mãe, se faz favor, exatamente, faça lá este favorzinho hoje. E aqui de facto dá para combinar mais vezes, e estamos a passar na rua e são as pessoas que fizeram um campo connosco, e se não fizeram um campo connosco, eu vi que ela estava na missa, portanto deve ter feito o outro campo. Portanto, E tem esta vantagem, quer dizer, que depois a própria catequese das paróquias, tanto do Estoril como Cascais, está montada nessa lógica, ou seja, o Gomas e o Mostarda no Estoril são feitos para ser uma espécie de continuidade, ou seja, é tipo o campo, mesmo na própria forma de catequese e tudo, é mais à forma de tema no fundo dos campos, para dar continuidade. Portanto, o campo não acabou, como se diz, não é o fim do campo, não ficamos todos a chorar que agora já não há nada a fazer. Não, cantamos sempre o Nunca Mais Nos Vamos Ver. Não sei se cantaram no vosso, nós no nosso, quando os militantes estavam a ir para o autocarro, cantámos Nunca Mais Nos Vamos Ver, mas a graça disto é que no dia a seguir estávamos todos na missa das 7 na Boa Nova, portanto é sempre, cantamos a parte dramática como se nunca mais nos fôssemos ver, mas depois
Estamos o ano todo juntos outra vez. Sim, coisa que no Carraças muitas vezes é nunca mais nos vamos ver, efetivamente. Alguns vezes só depois, não sei quanto. Então tu fizeste um campo qualquer há uns anos, lembras-te de mim? Pô, tu cara não é estranha, não é? Exatamente. E aqui não acontece isto e eu achei que é uma das grandes vantagens de fazer os campos da paróquia. Sim. Então, mas contem lá, assim, histórias engraçadas dos vossos campos. Concha, conta tu. Histórias engraçadas, tenho que pensar. Posso contar histórias engraçadas de quando era mini tenda? Ou tem que ser? De mini tenda tenho uma engraçada que vou contar para depois pensar numa divertida. Enquanto tu contas uma divertida a seguir. Tenho uma, agora lembrei-me porque o Ico falava sobre estas amizades do campo da paróquia e nos voltarmos a ver. Eu acho que todos os meus amigos que eu tenho, quase todos porque agora tenho amigos da faculdade, mas todos os meus amigos da vida foram feitos em campo. E isso é muito giro ver. E também este acompanhamento, e contava ao Padre Mendo antes de começarmos a gravar, que é muito bom este acompanhamento de vida de paróquia, porque eu, por exemplo, tive quase os mesmos monitores que estavam no Milonga, eram os meus monitores que me davam catequese aqui na paróquia em Cascais, no Gomas. E depois quando passei para o Cravas, quase todos os meus monitores de Milonga também passaram para o Cravas, portanto fui crescendo com eles, e também passaram para o JIP. Portanto acabei por ser acompanhada sempre pelos mesmos monitores e sempre com o mesmo grupo de amigos, que hoje em dia animamos quase todos. Um dos meus melhores amigos, que é o Tomás, foi chefe no Milonga Ribeira. Portanto, as amizades continuam depois dos campos e mesmo com os monitores é giro ver, porque, por exemplo, o meu padrinho de crisma, quem eu escolhi, foi o meu monitor desde o meu primeiro ano de Milonga em 2013, que maturou até 2022. Não sei se ele está muito contente com essa escolha ou não, mas é para explicar que realmente é muito giro fazer estes campos, porque acabamos por crescer uns com os outros e, portanto, é isso. Para mim, um exemplo, quando eu tive que fazer o crisma, foi um dos meus primeiros monitores, que foi até ao fim. Quer dizer, acaba por ser assim um ponto importante de relações e de amizades que se cria e dá para o resto da vida, não é? Até agora. Sim, pelo menos ele continua, ainda não desistiu. Se calhar, mais tarde. Não, até se casou este ano e foi convidada para o casamento. Portanto, em princípio é uma amizade segura. Em princípio estamos seguros. Pronto, o casamento, convidar para o casamento, check, não é? Assim, não, mas é giro ver. Foi o meu monitor em 2013, casou-se em 2022 e a amizade continua. Portanto, e que se calhar, quando te casares, vais ter que convidar os teus monitendos. Não sei. Não sei, há alguns que eu já pensei que não vão de certeza. E eles sabem quem são, que eu sei que eles estão a ouvir. Sim. Então, e a tua experiência, Ico? Assim, histórias engraçadas do Cravas? Do Cravas, portanto, eu só fiz este ano. Portanto, vou ter que resumir isto a este ano. Então, foi um campo em que eu, com a minha vasta experiência de montagem de campos, que é nula, tive que montar a tenda das raparigas. Portanto, passado 2 dias a tenda estava a voar e, portanto, tivemos que mandar as miúdas todas tirarem as malas e ir lá para dentro montar outra vez. Ir montar a tenda outra vez. Então o engenheiro não foi eficaz. Não foi nada eficaz. Contámos também, o que teve graça nesta história foi ver a tia Maria, que uma das tias estava connosco no campo, que tinha sido guia, a ser totalmente prestável e se ver todos os rapazes monitores a só seguirem as ordens da tia Maria. A tia Maria dizia, agora façam isto, e todos feitos as ovelhas atrás da tia a fazer tudo o que a tia queria. E portanto teve muita graça. Bem. Isso não teve assim tanta graça. Não, teve. Isto depois corta-se. Porque teve graça, tinha mais graça se a tenda tivesse caído. Por exemplo, nós no nosso campo as tendas ficaram muito bem montadas, palmas para os meus monitores rapazes, mas no primeiro dia estava um vendaval e achámos que as tendas iam cair e como é que vamos fazer? E então às tantas pensámos, temos que pensar num plano de estratégia para as tendas caírem. O que é que acontece se estivermos a dormir e as tendas caem? E dizem, Concha, tu, se a tenda cair à meia da noite, tu és a primeira a sair por baixo da tenda e pronto, e agarras na tenda e levantas para os miúdos não entrarem em pânico. E eu pensar, eu vou ser a primeira a entrar em pânico se esta tenda cair. Então, todos os dias na oração da noite, o que eu rezava, o meu principal pedido era, por favor, que as tendas não caiam, porque eu não vou saber fazer. Eu vou ser uma mini tenda e vou ficar aos berros debaixo da tenda. Por isso, o meu grande pedido de todas as orações da noite, as orações da noite, era, por favor, que as tendas não caiam. Não caíram. Tivemos sorte. Depois, se calhar, foi isso que faltou no nosso campo. Se calhar faltou oração sobre a Tinhas de ter tenda. rezado mais sobre as tendas no nosso campo. Sim, mas acho piada o plano de contingência então vai, seguras aí, dá-me logo a capela. Não, era essa a primeira. Pronto, lá está, ser a chefe, tens que ter ser a primeira em tudo. Que é, pronto, há alguns casos
Mas as tendas são Estava sólidas difícil. também. Não, é? mas Então, pais, mas pais que estão a ouvir isto, as Sim. tendas não caíram, Não caíram eles e não se estão sempre preocupem. em segurança, Sim. nós prometemos. Nós, quando os tirámos das tendas, foi por precaução e nunca por risco de facto cair uma tenda em cima de alguma criança. Não se preocupem, continuem a inscrever os vossos filhos Exato. nos campos de férias da paróquia. Mas bem, portanto, os campos têm um bocadinho de tudo, não é? Têm jogos, têm temas também. Como é que é assim um dia típico de campo? Assim, só para quem nos está a ouvir e nunca fez um campo, o que é que acontece? Portanto, acordam os miúdos. Contas de milonga. Aliás, antes dos miúdos, o que é que acontece? Tipo assim, primeira coisa do dia. Podemos contar até antes dos miúdos chegarem. Nós vamos para campo sexta-feira. Normalmente os miúdos chegam uma segunda-feira e nós, monitores, vamos a uma sexta-feira ao fim do dia para campo e estamos sábado e domingo a preparar o campo. Lá está, a montar as tendas. A montar as tendas, a imaginar o campo também. Aqui vai ser os banhos, aqui No vai Cravas ser... é um bocadinho diferente, não é? Nós no Milonga montamos tudo. Vocês no Cravas não sei se fizeram este ano. Nós no Cravas o que fazemos é... Ou seja, imaginamos o campo, mas quem monta grande parte do campo são os próprios miúdos. Sim, Ou seja, então montam tudo aquilo que é preciso montar, não é? Fazem cartazes também lá para os hinos e cânticos. Sim, mas enquanto que nos milongas são os animadores que fazem, no Cravas já são os próprios militanos que fazem. Sim. Portanto, o nosso trabalho é muito mais imaginar, preparar os temas, preparar os jogos conceptualmente. Que é para quando os miúdos chegarem terem ordens terem pedidos específicos do qual é que é a sua função, o que é necessário. Sim. E não ficar uma grande confusão. Sim, no Milonga é um bocadinho diferente. Nós durante estes 2 dias preparamos tudo para que quando eles cheguem o campo esteja perfeito para os receber. Temos um imaginário, o nosso imaginário era os Oscars. O nosso imaginário era o IKEA. Portanto, imaginar é uma espécie de, como é que se diz, um elan ou uma história, uma narrativa. Sim, a ideia é quando eles chegam ao campo, chegam a outro mundo. Por exemplo, nós no nosso chegava aos Oscars, portanto, os chefes eram os realizadores, os tios eram os júris e os monitores já eram os atores que já tinham ganho os Oscars. Portanto, estamos todos mascarados. E o padre, o que é que era? E o padre... Era uma boa pergunta, eu não me lembro. O Padre Mendo, o que é que o padre era? Eu também não sei o que é que eu era. Mas... Pronto, o padre era padre. Nós, era na padre, nossa sim. academia de Oscars, tínhamos o nosso padre, muito importante também. E eles chegam, nós estamos todos mascarados e chegam ao campo e o campo também está decorado para essa forma. Mudamos o nome das coisas, por exemplo, o nosso refeitório era o restaurante Michelin, as tendas eram o nosso hotel, as casas de banho era o camarim, a nossa sala, que é onde os monitenses se sentam para ouvir os temas, era o nosso palco, a casa, que eles nunca entram dentro de casa, era os bastidores. Portanto, eles chegam a um novo mundo e é muito divertido depois ver, porque todo o campo depois gira à volta disso. Mesmo os jogos têm esse objetivo. Por exemplo, os nossos jogos eles tinham que ganhar pontos, porque a equipa que tivesse mais pontos ia ser a escolhida para entrar no filme que os realizadores estavam a fazer. Portanto, no fundo há também uma espécie de competição entre as próprias equipas. Sim, há mais competição entre os monitores. Queria só aqui deixar este recado aos meus monitores do meu campo, que discutiram sobre pontos, do que entre os miúdos, na verdade. No nosso campo foi levantado há pouco tempo uma imagem do Manuel Bessa, que a equipa dele ganhou, mas que vamos fazer uma revisão de pontos esta semana, porque há várias fotografias em que o animador era quem estava a jogar. Está visto que esta febre da competição também chegou aqui ao ICO, não é? Sim. Sim, o ICO também. Se calhar estás a precisar de ir para o meu campo. Eu dei um discurso sobre como todos fazemos batota e não vale a pena discutir. Não, mas e o imaginário também ajuda-nos a transportar-nos para outro sítio, ou seja, para lembrar-nos que isto não é, ou seja, não é só... Isto não é a continuação do que estamos a fazer em casa. Isto é suposto ser uma coisa diferente, que é para quando voltarmos também ser uma coisa diferente. O nosso tema era o IKEA, tínhamos o nosso lounge ótimo, tínhamos um sofá onde estávamos proibidos de nos sentar, porque o tema era Levanta-te este ano. Sim, porque além do imaginário depois tem um tema, digamos, espiritual, não é? Que anima tudo, no fundo, não é? Exatamente. Sim, o nosso tema era o mesmo. Era Levanta-te. Era igual ao das jornadas deste ano, porque também tivemos durante o campo a preparar-nos para as jornadas do próximo ano, que era Maria levantou-se e partiu apressadamente. Portanto, também este ano tivemos isso em campo e tínhamos a oração das jornadas que rezávamos, e também nos íamos começando a preparar para agosto de 2023. Ok. O IKEA, depois tivemos os Oscars, então já montaram as coisas todas no pré-campo. Exato. Chegam os miúdos, o que é que acontece? Então, um dia típico, normal, no Milonga pelo menos, é nós monitores acordamos às 7h30,
Mentira. Às 7h30 começa a nossa oração da manhã. Isto era um ponto muito importante a dizer aos monitores, não era acordar às 7h30. Não sei como é que era no Cravas, mas era uma batalha para estarmos prontos às 7h30. E nós, na nossa oração de monitores da manhã, nós fazíamos exposição do Santíssimo. Portanto, era ali um momento preparado pelo padre, o nosso padre, que era o Padre Paulo, e às 8h íamos acordar os miúdos. Depois era um dia normal. Tínhamos a oração da manhã com eles, o pequeno almoço, a seguir ao pequeno almoço era o tema. Depois havia sempre um jogo da manhã, um jogo da tarde. Sim. Então falaste do tema, não é? O que é que acontece no tema? Portanto, é isto que me falavas desta experiência do Levanta-te, não é? De Nossa Senhora, Maria levantou-se e saiu apressadamente. Os temas eram à volta disso, não é? Tinham isso como assim a primeira narrativa, não é? Nossa Senhora. Sim. Nos dias do Cravas também passa-se mais ou menos o mesmo, que é a oração da manhã. Oração da manhã, oração da manhã, pequeno almoço, tema e jogo ou dinâmica. E o tema basicamente é dividido, é agarrar no tema grande, ou seja, no levanta-te, e dividi-lo em várias partes. Ou seja, levantar é conhecermos a nós próprios, levantar-nos, ou seja, subdividir o tema de forma a que consigamos, ao fim de uma semana, ter um tema muito mais estudado e muito mais aprofundado. No fundo, ir por dentro de cada uma dessas fases e aprofundar a fé cristã também, não é? Exatamente. E, portanto, aqui até podemos pedir ajuda ao Padre Mendo, porque foram os padres que subdividiram estes temas em dias. E portanto, se calhar podemos perguntar como é que foi feita esta subdivisão. Como é que se chega a este tema, por exemplo? Então, porque agora a Concha estava a falar de todo o pré-campo, não é? O pré-campo que acontece imediatamente antes do campo. Mas a preparação dos campos começa talvez em janeiro, fevereiro, aí é que se dá o pontapé de saída. E um primeiro ponto é este, é ver qual é que é o tema, digamos, que vai animar tudo. Uma coisa é o imaginário que nos dá um bocadinho o mundo, ou assim a realidade alternativa que nos dá. Outra coisa é o tema o que é que nos vai mover assim, em tudo, e que normalmente está ligado ao imaginário também, para não ser duas coisas assim separadas. E no fundo os padres sempre rodam um bocadinho e vai preparando os temas, portanto pega naquilo que é o tema, que se era o tema das jornadas, também para ir nos preparando para as jornadas, que não vamos ter mais nenhum campo até às jornadas, que depois é dia 1 a 6 de agosto. E por isso dividimos e fizemos assim também com alguns recursos para depois os monitores. Portanto, digamos que os padres fazem um bocadinho assim a estrutura geral e dizem, olha, era importante falarem disto e disto e disto, que são aspectos importantes da fé cristã, mas façam de vocês, não é? Não é o padre que depois dá os temas, ou é? Não, depois os monitores agarram nos temas que lhes calharam, ou seja, que foi distribuído pelos chefes ou pelo padre. E acabam com esses temas tentá-los esmiuçar e explicar com um bocado mais exemplos pessoais ou não, de o que é que este tema tem a ver consigo, como é que ajudam, como é que vivem isto, porque estes miúdos também vivem muito com o exemplo, ou seja, de olhar para o animador e ver o tema é a oração, ok, mas o que é que os animadores rezam durante o dia, o que é que eles fazem neste tema, e que isso é ótimo porque também ajuda os monitendos a perceberem o que é uma vida cristã normal. Ou seja, às vezes quando é só dado pelo padre é uma realidade um bocado distante e eles têm a oportunidade de ver ali alguém que não é da idade deles, mas tem uma idade próxima com eles, que tem uma vida mais ou menos parecida. Então aqui nos campos da paróquia é ainda mais parecida. Alguns são vizinhos, alguns são irmãos, alguns são irmãos, e têm a oportunidade de ver como é que eles vivem a fé em concreto no dia a dia. Sim, de facto é um bocadinho essa a ideia, não é? Porque têm de se preparar. Claro que depois vão rever o tema com o padre e vão perceber se há aqui ali alguma coisa que se pode melhorar. É também uma grande oportunidade para os próprios monitores, eles mesmos aprofundarem o tema, não é? Não é só... Exatamente. Sim, muitas vezes é um desafio para nós, porque calha-nos um tema que se calhar não estamos tão bem preparados ou confortáveis para falar sobre ele, e acaba por ser um desafio para nós também monitores, o ir estudar, o perceber, o falar com o padre. É sempre preciso falar com o padre antes de darmos o tema. E portanto também é um momento de crescimento para nós monitores. Sim, e é engraçado isso que o Ico agora dizia também, que de facto, acho que era o Papa Paulo VI que nos dizia que uma coisa é uma história que nós ouvimos de alguém assim distante, agora um testemunho de alguém arrasta, não é? Não fica ninguém indiferente quando vê alguém viver assim,
E se calhar se nós olharmos para a nossa própria história e vemos o que nos marcou foi gente que viveu de uma forma que nós também queríamos seguir assim, não é? E bem, então tema, e seguir ao tema, o que é que acontece? Há sempre um jogo da manhã, depois um jogo da tarde e a seguir ao fim do dia temos sempre a nossa missa diária. Temos missa todos os dias. Sim. E depois vamos jantar. Depois vamos jantar e a seguir do jantar... Nós no nosso milonga, a seguir ao jantar, tínhamos sempre a novela. Não, nós ainda tínhamos... Ok, nós a seguir do nosso jantar ainda temos o jogo da noite. Nós tínhamos depois a nossa novela. Nós era ao contrário, fazíamos novela primeiro e depois jogo da noite. Mas nós tínhamos então o nosso... A novela, queres explicar o que é, Concha? A novela, sim, é quase uma novela no fundo, não é? É um guião que os monitores preparam antes de irem para em campo e é ali um momento de relaxar do dia e os monitores preparam a novela, por isso é um mini teatro todos os dias que tem uma história e todos os dias há assim 15 minutos em que os monitores estão a fazer um teatro para os monitores. Os monitores, e no nosso campo pelo menos tínhamos o Padre Bernardo Trocado. Que também fez parte. E o tio Fred, ou não, ouvi dizer? O tio Fred também. Duas personagens importantíssimas no nosso teatro. E é bom porque é um momento em que os miúdos, por estranho que pareça, porque é um momento em que eles não estão a fazer nada, estão só sentados a ver. Mas olhar para eles e ver que eles estão todos divertidos e a rirem-se e de certa forma fazem parte também da história, tem muita graça. É engraçadíssimo, porque de facto, mesmo no cimento, aquele campo dos mais pequeninos, como nos outros, aquela coisa que eles estavam sempre expectantes era: o que é que vai acontecer na novela? Quando é que é a novela? O que é que acontece? Eles depois ficam tipo as velhinhas aqui da paróquia, que quase é que um ver o próximo episódio. Quase que é um bocado injusto, porque é dos momentos que não é estar mais mal preparado, mas que é mais de improviso. Sim. Ou seja, que exige menos preparação, que é um bocado, dizem o guião o que é suposto acontecer, e os animadores estão ali, estão a dar o máximo, claro, mas estão em modo improviso, e ser a parte que eles mais gostam. Mas é assim, todas as nossas preparações e esforços às vezes depois são superados pelo efeito de surpresa. Mas de facto isso que diziam é uma coisa verdadeira, é que tudo aquilo que vocês disseram até agora são os monitores que preparam. Desde o tema, desde esta novela, desde os jogos. Portanto, requer esta preparação toda ao longo de um ano, que por isso essa expectativa que se vai criando também de o fazer é densa, não é? Portanto, fica aqui também uma palavra para aqueles monitores e tios também que ajudaram em toda a preparação dos campos, de agradecimento, porque de facto é um trabalho duro, não é? Sim, eu no fundo gostava era de voltar a ser monitanda, era mesmo não ter que fazer nada, chegar só ao campo e estar tudo preparado e estar uma semana e ter só que jogar. E que a função desta semana é divertir-te e aproximar-te de Deus. Não te eu no preocupes fundo com nada. gostava, se pudesse haver um campo, queria deixar aqui um pedido, que era um campo para monitores. Não sei bem preparado por quem. Sim, por outras pessoas. Por outras pessoas. Se alguém da paróquia se quiser voluntariar a preparar campos, nós aceitamos. Pronto, fica até o desafio também, quem queira cuidar assim dos monitores um bocadinho mais, depois falo com a Concha que ela... Mas não é que sejamos maltratados, os tios estão lá e ajudam-nos imenso. Aqueles lanchinhos da tia e aqueles doces na reunião da noite que nós precisamos, Dani. Sim. No fundo estão a ter um bocadinho aquela síndrome do crescimento, que agora vão perceber que são cada vez mais vocês a preparar as coisas e a ser responsáveis. Eu sou super contra o crescimento. Eu sou dramática, que era quando eu acabei o Milonga, fiz um drama a dizer que não queria ir para o Cravas, só queria estar no Milonga. Depois cheguei ao Cravas e fiz um drama porque não queria ser monitora. E agora este ano fui convidada para chefe, fiz um drama porque não queria ser chefe. Portanto, eu estou em constante luta com o meu crescimento. Como é que se chamava? Era a síndrome do Peter Pan. Pronto, está aqui diagnosticado. Os meus amigos sofrem muito com isso. Mas que é assim. Olha, e se tivessem de contar assim uma coisa ou duas que trazem do campo, assim, o que é que trazem vocês pessoalmente do campo, assim como partilha aqui para todos os que nos ouvem? Ui, provavelmente devia dizer esta antes, que era para nós saber de Então, olha, eu posso contar assim uma pequena história que tivemos. Eu fiz o campo de Monforte e é engraçado que tivemos algumas surpresas assim ao longo do campo e que provavelmente não aconteceram nos outros campos, porque de facto foi assim uma surpresa. Então, uma das surpresas foi que um dia um dos tios, portanto o tio do monte, que era o dono do monte, lembrou-se: olha, o que ficava muito bem aqui era uma cruz no topo daquele monte. E nós pensámos, está bem, uma cruz no topo do monte. Daqui a um ano, daqui a 2 ou assim, há de lá haver uma cruz no topo do monte. Na manhã seguinte, estava uma cruz no topo do monte. E então foi uma coisa mágica, espetacular, que marcou imenso todos os monitores e os monitores. Depois conseguimos ir lá para cima, rezámos lá em cima, assim ao fim da tarde, e foi uma coisa espetacular. Outra história gira também foi que, do nada, também o tio tinha dito, logo no início do campo, o mesmo tio,
que o último dia ia ser javali no espeto. Sim, para toda a gente comia. Só que não tínhamos javali. Não tínhamos javali, era preciso apanhar um javali. Não é? O que é que se havia de fazer? Então no pré-campo, lá ele foi ver se apanhava um javali, mas não conseguiu. No dia que era para comer javali, ele foi a algures, ou a Estremoso, ou a Monforte ou assim, e no meio do caminho havia um carro que tinha atropelado um javali. O que é que foi jantar? Foi o javali que ele tinha dito que ia haver naquele dia. Nós comemos assim, porco no coisas... espeto, mas não foi assim tão complicado arranjar o porco. Mas foi assim duas histórias imprevisíveis, mas que marcaram e foram assim daquelas memórias que ficam assim daqui para a frente. E o que é que partilham? Assim, uma coisa que fica assim no vosso campo. Vais tu? Queres que eu vá? Eu posso ir depois. Eu não tenho uma história engraçada. Eu acho que, principalmente do Milonga deste ano, o que fica. Isto é um bocadinho clichê de se dizer, que chatice de ser que estar eu a dizer isto, mas acho que fica a união, mesmo que criámos em campo, com padre, tios, monitores e monitendos, criámos mesmo um bom grupo e um grupo de confiança. E tivemos entre monitores, foi uma coisa muito gira de se ver, foi que estávamos muito atentos uns aos outros. Se víamos que um estávamos mais cansado, trocávamos com ele, não era preciso dizer nada. Se era preciso descansar 5 minutos, havia ali um grande entreajuda entre a equipa e que foi o que me marcou muito este ano em campo, porque foi mesmo um exemplo. E se calhar uma história engraçada de campo, não de milonga, mas de pegadas, foi que nós no último dia, quando os miúdos estão a entrar no autocarro, de repente estávamos a fazer a chamada e faltava-nos um miúdo. Tínhamos perdido um miúdo dentro do campo. E então, de repente faltava um miúdo, onde é que está? E o miúdo estava escondido atrás do portão do campo. E nós, então, tens que ir para o autocarro, tens que ir embora. E ele dizia, não, eu vou ficar cá, eu não me vou embora. Então isso também foi giro, porque foi perceber que eles afinal, se calhar, vêm sem vontade. Então no Pegadas eles vêm sem vontade de vir para o campo e de repente no último dia não querem nada ir embora, tiveram a semana toda a desafiar-nos, mas depois no último dia querem ficar connosco e ficar em campo. Que giro, não é? Destes campos, o que me faz mais confusão no bom sentido, o que me marca mais, é olhar para estes monitentos, portanto, que são mais novos do que nós, que alguns deles sabem muito e conhecem muito, mas que muitos deles vivem a fé de uma forma completa, simples até a última coisa, ou seja, são pessoas que têm uma confiança imensa em Deus, que se sujeitam a coisas de estar acordar à meia da noite para ir fazer adoração. Ver que desde crianças são tão apaixonadas por Jesus, e marcou-me especialmente, não vou dizer o nome, mas uma monitenda que acaba o campo e estamos a perguntar qual é que foi a melhor parte do campo, e que a resposta de muitos deles é, e de uma em especial, a missa. Ou seja, ver que há um campo inteiro preparado em que o objetivo é diverti-los, e depois acaba com a coisa que mais gostaram foi o momento em que estiveram mais próximos de Jesus, e eu acho que isso é marcante, muito marcante e bonito. Pois é. E acaba com uma bela história, Concha. Sim. Olha, não estragando, mas para mim aquilo que marca, e agora enquanto padre disse isso, vem assim com mais intensidade, é ver de facto, por um lado, o grande tesouro que é todos os monitores que se disponibilizam para tudo isto, não é? Que são completamente voluntários, não recebem nada por isto, como é sabido, mas sobretudo a entrega. Mas podiam receber. Sim, nós fica aqui uma petição, mas eu depois já mando as contas. Mas há sempre monitentos que acham que nós estamos a receber e que a meio da semana percebem que afinal não, e ficam tipo, porquê é que estás aqui então? Porquê é que vieste? Mas é de facto uma entrega muito generosa e de facto uma preparação muito dedicada no meio de tantos afazeres que têm sempre, como todos os jovens que têm sempre mil e uma coisas a fazer e depois não sabem em quantas andam. E alguns deles trabalham e são mesmo dias de férias. E alguns que tiram mesmo dias de férias, tal como os tios. Que tiram férias para animar um campo de férias, não é? Para estar com o campo de férias. E de facto isso é um tesouro, é mesmo uma pérola que uma pessoa às vezes dá por adquirido, mas que é uma grande riqueza que temos aqui nas paróquias, e que de facto acho que é de valorizar, e mais uma vez uma grande palavra de agradecimento a todos os monitores e tios, porque no fundo é assim também que vamos transmitindo Jesus, não é? A pessoa de Jesus passa pela vossa presença e por tudo aquilo que vocês se entregam, dando a vida como Jesus deu, não é? Centrado nele e partilhando aquilo que é a vida dele. Olhem, então vimos os campos. Como é que continuam os campos depois?
Tem assim alguma ou proposta, ou seja, um miúdo acaba agora ao campo, o que é que acontece? Acabou a minha vida, já não vou ter mais estes amigos, nunca mais nos vamos ver. É mentira, vamos voltar a ver. Como o Ico disse, no campo do Ico já tiveram novos jantares. No meu nós chegámos domingo, ontem e hoje estão todos no guincho. Desculpem não estar aí hoje, tive outras funções. Mas vamos vendo. E depois há aqui um grande convite que queremos deixar, que é continuarem a fazer vida de paróquia e portanto estarem nas catequeses. Quem é mais acompanhado pela paróquia do Estoril, inscrever-se nos Mostarda. Os de Cascais no Jeep e no Gomas. E os animadores, como nós vemos várias vezes, que é, nós às vezes damos só um bocadinho do nosso tema, do tempo, não é? Que é dar 5 dias e de repente torna-se a melhor semana, se calhar, do nosso ano. Eu acho que o desafio é pensar em que é que eu posso dar mais um bocadinho. Ir ao Padre Nuno e ao Padre Mendes chatear, a perguntar se é preciso dar alguma coisa, porque já vimos que se nós dermos um bocadinho, abrimos um bocadinho a porta, Jesus vem lá e faz-nos as pessoas mais alegres de sempre. Portanto, se calhar para os animadores é preciso ajuda para preparar as jornadas mundiais da juventude e serem animadores destas catequeses que a Concha estava a falar. Sim, isso aí agora nos próximos dias, onde também receber chamadas a convidar para isto e para aquilo. Estejam atentos ao telemóvel. E como o Ico dizia, também depois ao longo do ano vamos ter também assim, uma caminhada em conjunto para então nos prepararmos para as jornadas, não apenas exteriormente com tudo o que há para fazer, mas também interiormente para preparar o coração para este grande encontro de jovens, este campo de férias gigante, se quiserem, que vai ser as jornadas e que também nos vai ajudar. Bem, sim, uma última palavra que queiram deixar assim então a quem nos ouve, assim, takeaway de campos, takeaway de, pá, se tivessem uma coisa a dizer, o que é que queriam dizer aqui no podcast? Nós já tínhamos pensado nisto. Obrigado, mãe. Estou a brincar. Obrigado, mãe. Nós só temos uma palavra a dizer. É para virem? Vamos? Vamos. Vamos, sim. Boa. Vamos. Bem, então olha, muito obrigado ao Ico e à Concha por estarem aqui. Deixam-nos esta palavra do vamos. E deixamos também aqui então depois o e-mail para onde podem mandar sugestões, críticas. Dizer que então, me adoram. Dizerem que adoram a Concha ou que acham que o Ico podia dar-nos mais qualquer coisa. Não sei, aquilo que quiserem. Não vou dar mais nada. podcast@paroquiadecascais.org. Vamos vendo as sugestões de tempos a tempos e se quiserem também deixar sugestões para outros programas ou se um Nintendo nos estiver a ouvir e diz eu gostava imenso de falar disto porque eu sou um tipo muito bom e acho que isto podia ajudar imensas pessoas, então mande também e-mail que é para também nós podem sabermos. dizer que me querem ouvir mais vezes aqui, que eu lutei muito para poder ter este lugar. Digam se gostaram da Concha e do Ico. E bem, vamos a isto nesta caminhada só conjunta. antes Sim? Fazer aqui isto. Não era isto. Não, enganaste-se, não era esse o botão. Chatice. Corta. Havia aí os aplausos. Querias um aplauso final, Queria um então era. final. Pois, uma coisa típica dos campos também são os aplausos, que a Concha há bocado estava a partilhar que às vezes para calar, entre aspas, não é? Para silenciar o campo, mandava-se assim um aplauso para, no fundo, voltar a Posso focar a mandar atenção. aqui, se quiserem. Que é assim um boom. Shhh. Fazias Boom. outro. Shhh. Boom. Shhh. Depois era boom. Shhh. Muito bem, olha, contentamos com este então, vá. Pronto. Este foi só mesmo a coisa de descobrir um brinquedo novo e descobrir que dá para carregar um botão. Bem, vamos então a isto, continuamos nesta caminhada conjunta, agora já em setembro, e até à próxima, se Deus quiser. Vamos